Olá, que a graça e a paz abundantes do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, com a sua família. Mais uma vez estamos aqui para uma palavra gostosa para o meu coração, para o seu coração, para nos alegrarmos, nessa palavra. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e se você quiser ver outros vídeos é só ir lá no YouTube, nós temos alguns lá, tá bem? Mas hoje eu estava meditando sobre a escrita do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 14. Achei muito interessante que os discípulos estavam no barco na quarta vigília da noite, isso seria por volta de 3, 6 horas da manhã, e eles estavam apavorados porque eles viram alguém andando sobre as águas, e alguém disse, é um fantasma! Ficaram apavorados, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Jesus caminhava então sobre as águas, quando então Pedro, mais atrevido, mais para frente, então Pedro diz, Senhor, se és tu, então manda que eu vá ter convosco. E Jesus disse, então vem. E eu fico imaginando a cena de Pedro saindo do barco, passando um pé, depois o outro, pisando nas águas e caminhando na direção onde estava Jesus. E assim aconteceu, até que ele desviou seus olhos de Jesus e olhou para a tempestade, para o vento, para o problema que o assustou e de repente, ploc, ele começou a afundar. Então Jesus estendeu sua mão, levantou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Jesus ajudou, subiu ao barco e logo em seguida o vento cessou e a bonança voltou. Interessante, que a gente não sabe explicar bem sobre o tempo que os discípulos andavam com Jesus, sobre a felicidade deles, sobre o que eles passavam naquelas situações que eles viviam com Jesus. Mas eu fico pensando nos dias de hoje, quantas dificuldades, problemas nós enfrentamos, cada situação complicada que nós vivemos, E para ser feliz hoje, o que nós temos que fazer? Aquele mesmo Cristo que viveu aquela época 2000 anos atrás, é o mesmo ainda, nós conseguimos compreender isso, nós entendemos isso para a minha vida, para a vida das pessoas com as quais convivo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Como ser feliz nos dias atuais, nos dias de hoje? E eu cheguei a 3 pontos interessantes, óbvio que são muitos outros, nós ficaríamos aqui talvez a vida toda e não preencheríamos. Mas o primeiro deles, para ser feliz, que eu anotei, é que nós precisamos de reconhecer, que eu preciso reconhecer que eu necessito de Deus na minha vida. Como eu sempre falo aqui e repito, eu não me refiro à religião, eu me refiro a Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que Ele é uma pessoa. Eu preciso reconhecer que eu preciso dele, que eu dependo dele. O que é a felicidade? É aquele estado de contentamento, de prazer que nós temos. Às vezes nós associamos a felicidade a alcançar tudo que eu quero eu tenho, e eu quero comprar isso eu compro, eu quero conseguir aquilo eu consigo, quero conquistar alguém eu vou lá e consigo. Mas isso não é felicidade, isso são pontos da vida que nós praticamos. A felicidade mesmo é o estado de contentamento, é aquele equilíbrio que nós temos entre o que eu preciso, o que eu tenho e como conviver com isso, como eu me sinto diante da tempestade, diante do sol quente, diante do frio. Então eu necessito de Deus, é o primeiro ponto. Sem Deus nós não temos como nós sermos felizes. A vitória é o equilíbrio que nós conseguimos ter na vida. Sempre que queremos algo e não alcançamos, nós pensamos que somos infelizes, mas isso não é verdade. Mesmo porque você e eu às vezes queremos coisas que nós nem poderíamos ter, nós não estamos nem preparados às vezes para ter, e talvez nem mereçamos também. Então, a primeira coisa é reconhecer que eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus para dirigir minha vida, sabe? O irmão de Jesus, Tiago, ele escreveu algo tão fantástico no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1, ele fala assim, de onde vêm as contendas? Dos prazeres que militam na nossa carne. Nós às vezes pensamos que ser feliz é simplesmente alcançar tudo, ter tudo, mas na verdade não é isso. Ser feliz é um estado de contentamento, e para isso a primeira coisa que eu preciso é de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus para cuidar de mim, para dirigir a minha vida. Eu preciso saber que eu vivo e que as pessoas vão ter que ver Deus em mim, nos meus procedimentos, nas minhas atitudes. Se não for assim, não tem Deus, não é a mesma coisa. Viver livre, solto de qualquer maneira, sabe?
um jovem, em certa ocasião, procurou um líder espiritual, uma pessoa da sua alta confiança, e ele disse assim: por favor, mestre, me orienta. Eu sou muito nervoso no trânsito. Ele estava com o seu automóvel parado bem do lado, e o mestre, conversando com ele, olhou para o seu automóvel e olhou para ele novamente, e ele disse: mestre, o que eu faço? Eu sou muito nervoso no trânsito. Aí eu entrar no meu automóvel, eu fico tão bravo. Aí o mestre olhou bem nos olhos dele e disse: a primeira coisa, vai lá e tira aquele adesivo onde está escrito propriedade exclusiva de Jesus. Olha isso. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, elas mostram a presença ou a ausência de Deus na nossa vida. Problemas, dificuldades, vem mesmo. Se eu for ficar nervoso com tudo que me desagrada, eu vou ter que andar com a metralhadora matando as pessoas. Então, ser feliz, a primeira coisa, eu tenho que entender que eu necessito de Deus para cuidar de mim. Não viver de aparência, não viver enganando as pessoas. Você olha, por exemplo, o Facebook, que eu quase não olho, não gosto do Facebook, me perdoe, você que gosta. Sabe por quê? Lá é lugar de muita mentira. As pessoas estão com as suas vidas atrapalhadas, derrotadas, colocam aquelas fotos lá todas programadas, não tem uma sinceridade. É como a época da cera, né? A sincera, sem cera, sem falsidade. Mas às vezes as pessoas fazem isso, mas elas não são felizes. Quando fecha a porta do seu quarto para a sua noite, para o seu descanso, vem aquela tristeza: algo está faltando em mim. O que é? Deus. Viver de aparência é a ausência de Deus. Eu li uma história outro dia de duas menininhas que estavam na parte de cima da sua casa, onde ficavam os quartos. As duas estavam lá brincando, e as duas alegres. De repente uma disse para a outra assim: temos visita lá embaixo. E a menina, outra, assustada, falou: mas disse, como você sabe que tem visita? Ela disse: acabei de ouvir a mamãe sorrindo de uma piada do papai. Está vendo? Enganar crianças, enganar as pessoas, não funciona. A felicidade, ela tem que estar, ela tem que existir ali. A felicidade não é algo palpável, não é algo que eu mostro para o outro. Você chega perto de alguém, dá um sorriso, se ela viu que você utilizou só a parte de baixo do sorriso, ela vai perceber que o seu sorriso é falso. A felicidade, primeiro ponto, é com Deus. Sem Deus não há felicidade, não tem como, porque nós vivemos à deriva, nós vivemos por aí, à sorte, ao acaso. Então nós precisamos primeiro de Deus. Então, quer ser feliz no dia de hoje? Confie, pense, acredite. Eu necessito de Deus em mim. Segundo ponto para a gente ser feliz, sabe qual que é? É confiar que Ele é a única fonte da felicidade. A única fonte. Se Deus não permitir, você e eu nem respiramos. Até o ar que nós temos, Ele que nos dá. Nós dependemos de Deus, eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Nós precisamos confiar que Ele é a fonte, Ele é a razão, através dEle que vem a felicidade. Eu acho tão maravilhoso que em Mateus, no capítulo 5, São Mateus fala algo tão lindo, que fala que bem-aventurados serão aqueles que serão consolados. Jesus dizendo, né? Segundo Mateus. Eu acho tão bacana, às vezes nós choramos e pensamos que chorar é sempre ruim, mas nós choramos, nós seremos consolados. Nós seremos consolados, sabe por quê? Porque nós confiamos na fonte da felicidade, que é Deus, que é Jesus na nossa vida. Às vezes você e eu não compreendemos isso. Um homem, em certa ocasião, chegou na sua casa, bêbado, como muitas vezes fazia, deitou-se lá no sofá e ficou lá todo esparramado no sofá, bêbado. Fez necessidade na roupa, estava todo molhado. Sua esposa havia comprado uma máquina, chegou e começou a fotografá-lo. E ela chegava perto e foi batendo fotos em vários ângulos e fotografou várias vezes aquele homem caído no sofá, bêbado. E guardou aquilo. Quando foi pela manhã, ela disse: amor, eu tirei algumas fotos suas ontem. Ele: é mesmo? Cadê? Quando ele olhou as fotos, ele viu o vexame que era, ele olhou aquilo e disse: o que? Isso aqui sou eu? Pois nunca mais eu ponho uma gota de bebida alcoólica na minha boca. E a partir daquele dia não bebeu mais. Sabe por quê? Porque a partir de dentro dele, quando ele viu aquele vexame, aquela coisa desagradável, vexatória sobre ele, a mesma coisa sobre Deus. Nós só podemos amar, viver, confiar em Deus quando brota de dentro de nós para fora. Como eu sempre digo aqui, repito, pelo amor de Deus, não é religião. Ter Deus em nós é confiar que Jesus é a fonte. Procure qualquer outra religião. Qual que tem um Salvador? Qual religião que tem uma pessoa que pode salvar uma alma? Procure, você não vai encontrar.
Procure em todas as religiões, todos os livros que você já encontrou no mundo até hoje. Qual que fala de um homem que nasceu de uma virgem, de uma mulher escolhida por Deus entre todas? E ela ainda disse para ele que não poderia. E Deus escolheu, é você que eu quero. Você não encontra. Onde você encontra em uma religião que alguém morreu pelos outros e foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou? Onde você encontra isso? É porque nós associamos Cristo, Jesus Cristo, com a religião. Aí nós pensamos assim, quem é crente, evangélico, e são nomes que eles ficam dando, mas está inclusive na Escritura. Mas servir a Deus, ter confiança de Deus em nós, ter Deus na nossa vida, acreditar em Jesus, confiar que Ele é a fonte, é o pontinho da felicidade. É a dica para ser feliz, porque quando eu estou andando crendo que Jesus está em mim, eu não preciso temer. Ele vai fazer por mim. Em João capítulo 6 fala, quem crê em mim terá vida eterna. Você talvez vai pensar aí comigo, mas como você pode afirmar isso? Eu posso afirmar porque foi Jesus que falou. Qual outra religião que te oferece vida eterna? Onde você encontra? Onde você encontra alguém que te oferece? Só Jesus. Ele falou, aquele que crê em mim, ele terá a vida eterna. Se você crê em mim, você terá a vida eterna. Então, o que acontece? As pessoas que creem em Cristo, elas não se preocupam com outras coisas. Por quê? Porque tem a vida eterna com Ele. Eu li ontem uma história linda, sensacional, que algumas pessoas estavam na China e elas declaravam cristãs. E lá não tem essa ideia de ser cristão católico, protestante, kardecista, não tem isso não. Você é cristão, então você vai morrer. E conta-se lá, onde eu li no livro, não vou relatar aqui, mas eu li que eles estavam caminhando para serem mortos. Só que lá dentro, no dia que eles foram presos, tinha um visitante. Aquele homem sabia das reuniões cristãs que havia ali, e ele foi assistir aquela reunião, e naquele dia a polícia bateu, e ele foi pego. Então na hora que ele estava caminhando para ser jogado na cova para ser morto, ele gritou logo, espera, eu não sou cristão, pelo amor de Deus, vocês não podem me matar, eu fui lá visitar, é a primeira vez, eu não sou cristão, eu nego aqui. Aí uma menininha, adolescente, estava atrás dele, bateu no ombro dele, disse, moço, espera um pouquinho, passou na frente dele e disse assim, pois eu não nego meu Senhor, eu vou declarar aqui que eu tenho vida eterna com ele. E saltou-se na jaula onde estavam os leões, para ser comido pelos leões. É trágico, é desagradável, dói, mas é uma história muito real que acontece, especialmente na Ásia. Aí aquele homem envergonhado disse, a partir de agora podem me matar, porque eu também quero esse Jesus na minha vida. É acreditar que Ele é a fonte da felicidade, sabe? E a gente pode imaginar o seguinte, se eu viver sem Cristo, infelizmente eu estou fadado ao insucesso espiritual. Porque Jesus, ele tem todas as respostas. Você diz assim, eu já fui em várias religiões, fiz várias coisas, já li vários livros, ninguém respondeu todas as minhas dúvidas. Às vezes você não vai ter resposta de todas as suas dúvidas, sabe por quê? Porque a sua maior dúvida está em crer em Deus. E não no que você quer ou que você pensa. A sua dúvida está em acreditar em Deus, em ter fé em Deus. Isso não é religião, isso é acreditar que existe um Deus. Então, se nós ficarmos sem Cristo, nós estamos perdidos. Então, primeiro, eu preciso reconhecer que eu necessito de Deus. Segundo, eu tenho que confiar que Ele é a única fonte. E terceiro, eu tenho que saber que sem Ele eu estou perdido. Por isso que Jesus, ele disse claramente assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, guarde no seu coração essas pequenas dicas para ser feliz. E, para a gente encerrar, olha que legal isso também. Algumas dicas bem bacanas para a nossa felicidade. Primeiro, persiga suas metas. Não desista daquilo que você tem como objetivo para a sua vida. Sabe por quê? Porque o apóstolo São Paulo, ele escreveu uma carta ao povo de Filipos, os filipenses. Ele escreveu assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa linda! Então, primeiro ponto, persiga suas metas. Segundo, sorria. Mesmo que o dia não te ofereça nada de promissor. Sorria a si mesmo, sabe por quê? O sorriso rejuvenesce, o sorriso faz você viver mais, evita um pouco de ruga. É a cirurgia mais barata que existe. E também o apóstolo São Paulo, aos mesmos filipenses, ele escreveu, ele dizia assim, alegrai-vos no Senhor. Depois ele diz de novo, novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. E depois ele diz, novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, sorria, mesmo que o dia não te ofereça nada de promissor.
Terceiro, mantenha o espírito jovem. Sabe por quê? Porque nós envelhecemos na carne, na aparência, no tempo, mas o nosso espírito não. Ele fica cada dia mais jovial. Sabe por quê? Porque nós começamos a aprender a compreender os jovens e os mais velhos. Porque quando nós somos muito jovens, nós não compreendemos os mais velhos. E quando nós começamos a ficar mais maduros, nós começamos a pensar por que os jovens não respeitam os mais velhos? Sendo que quando nós éramos jovens, nós também pensávamos daquela mesma forma. Então, mantenha o espírito jovem. Quarto e último, valorize cada momento da sua vida. Valorize o copo de água fresca que você toma. Valorize a cama que você deita para dormir, o cobertor que te aquece na noite de frio. Valorize cada momento. Olhe para o seu filho dormindo. Vai lá, dá um beijo nele. Fala com a sua esposa ou com o seu marido, eu te amo. Aproveite o pouco ou muito, o que você tem, se você julga pouco ou muito, aproveite isso, valorize cada momento da sua vida. O apóstolo São Paulo escrevendo aos romanos, os romanos eram homens bravos, eles resolviam tudo na espada, na força, mas ele escreveu aos romanos no capítulo 8, 28, ele escreveu assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontecer na sua vida, tudo que acontecer, Deus fez porque é melhor para você. Como diz o Nizam Anais, gosto muito de ler Nizam Anais, ele fala o seguinte, não use Heider, trabalhe, estude, leia e não desista. Ande com Deus, ande adiante com Deus, levante sua cabeça e olhe para frente e seja muito feliz. Então nossa fala de hoje foi sobre a felicidade, já passei dos 15 minutos hoje, mas te abençoe aí, em nome de Jesus Cristo, que você tenha um restante de semana assim maravilhoso para sua vida. Seja feliz, faça a sua família feliz, porque você merece, sabe por quê? Porque Deus te ama e o Filho dele, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário por sua causa. Então seja feliz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.